Eireli, segunda parte. Eu terminei a primeira parte, até porque não deu, interrompeu muito rápido. E a minha fala desse final da primeira parte era o seguinte: IPC, caveira nele. Cabe destacar que, em virtude do veto presidencial ao parágrafo 4º do artigo 980, pode consultar seu vademecum, saber se está atualizado lá. Artigo 980-A, parágrafo 4º. Vetado pelo presidente, veto presidencial, tá? Cabe a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da Eireli. De novo, em virtude do veto do parágrafo 4º, artigo 980-A da empresa individual de responsabilidade limitada, cabe a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da Eireli. Lembrando que a Eireli é uma nova categoria de pessoa jurídica de direito privado. Ela é sui generis. Ela não tem natureza jurídica de sociedade empresária. Beleza? Bom, após diversas discussões doutrinárias e projetos de lei que não foram aprovados para se introduzir no ordenamento jurídico brasileiro alguma hipótese de constituição de pessoa jurídica por uma única pessoa natural, a Lei 12.441 de 2011, bem recente, foi publicada no Diário Oficial da União de 12/7/2011 e trata da empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli. A possibilidade jurídica que autoriza determinada pessoa natural, pessoa física, a constituir pessoa jurídica para a exploração de empresa sem a necessidade de se juntar a algum sócio é razoável e há muito tempo aguardava pelos empresarialistas e principalmente pelos empresários, né? Empresarialistas, aqueles que falam sobre o tema, e os empresários que não queriam ter sócio, né? Mas também não queriam estar sem empresário individual para deixar o seu patrimônio pessoal desprotegido em caso de uma inadimplência tanto da empresa como da vida dele pessoal. Empresário individual é um condomínio só, é um bem, a empresa faz parte do bem dele. Já na Eireli, como é limitada pelo patrimônio da empresa, ou seja, patrimônio da empresa é uma coisa, patrimônio do empresário é outra, tá? Situações distintas, beleza? Bom, como foi mencionado no item anterior, antes da Lei 12.451 de 2011, o empresário individual não tinha escolha. Se quisesse explorar determinada empresa sem a colaboração de sócio, mais um sócio ou sócios, estaria arriscando todo o seu patrimônio pessoal penhorável, desguarnecido. Isso porque a sistemática do empresário individual não o possibilita limitar sua responsabilidade. Portanto, a sua responsabilidade é ilimitada. Se ele tiver um problema pessoal e tiver que penhorar um bem, se o patrimônio dele pessoal não der conta para poder quitar o seu débito, vai até a empresa. Não tem problema nenhum, é uma coisa só. É como se tivesse um carro, uma moto, uma empresa, um navio, é uma coisa só. Ele vai ter que pagar, vai ter que pagar com os bens que ele tem, inclusive se tiver empresa, porque ele é individual. Já a Eireli não, tá? Então, o empresário individual tem um problema na empresa, está devendo fornecedores, mesmo vendendo a empresa, mesmo piorando a empresa toda, não dá para quitar a dívida, vai no bem pessoal. Isso tem que ficar bem claro. Por isso que surgiu a Eireli. Ela está ela é uma empresa individual, uma única pessoa, porém limitada.
tá? Responsabilidade limitada até o patrimônio da empresa. O bem da empresa, o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio do empresário. Tem que ficar bem claro, massa do sangue, tá? Beleza. Bom, com a Eireli haverá uma criação de um novo ente. Preste atenção. Com a Eireli haverá uma criação de um novo ente que irá assumir os direitos e obrigações da atividade empresária, ou seja, da empresa. Importante ressaltar que a Eireli não tem natureza jurídica de sociedade empresária, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, mas trata-se de uma nova categoria de pessoa jurídica de direito privado, que também se destina ao exercício de empresa. Tanto que a Lei 12.451 de 2011 incluiu as empresas individuais de responsabilidade limitada, ou seja, Eireli, no rol das pessoas jurídicas de direito privado, que preconiza o artigo 44 do nosso Código Civil. O Código Civil, ele elenca, tá? Pessoas jurídicas de direito privado. Detalhe, rol taxativo, números clausos, tá? Rol fechado. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1, as associações. Inciso 2, as sociedades. Inciso 3, as fundações. Inciso 4, as empresas individuais de responsabilidade limitada, Eireli. Até pedi para vocês colocarem no artigo 44, inciso 6, a empresa, inciso 6, empresas individuais, parênteses, Eireli, ponto. Ok? Isso é IPC, tá? Além disso, a Lei 12.451 de 2011, que criou a Eireli, ao inserir no Código Civil o artigo 980-A, teve o cuidado, né, de também criar um novo título 1-A, da empresa individual de responsabilidade limitada, situado entre os títulos 1º e 2º, que tratam, respectivamente, do empresário individual e das sociedades empresárias. Sociedade empresária será tema de um próximo encontro, um próximo estudo, tá? Isso significa dizer que a criação da Eireli não acabou com a figura do empresário individual, que continuará a existir normalmente, e as pessoas poderão, em alguns casos, fazer a escolha de um tipo ou outro, sendo que você, como consultor jurídico, você vai assessorar, você vai dizer, olha, empresário individual não tem sócio, Eireli não tem sócio, tranquilo. Empresário individual, o seu patrimônio particular se confunde com o da empresa. Se você tiver um problema pessoal com apartamento, com casa, se tiver que pegar um bem seu e os seus bens pessoais não derem conta, a empresa entra no pacote. Por quê? É um CPF só, não tem distinção, é um condomínio de bens, bem claro. Se você optar pela Eireli, vai ter o seguinte, continua sendo só um, né? Um empresário, só que detalhe, o seu bem vai estar protegido, patrimonial, particular, porque o teu bem não se confunde com o bem da empresa. É isso que você tem que dizer. Agora é o seguinte, IPC que eu vou falar, aquele que quer explorar a empresa individualmente, a partir de janeiro de 2012, passou a ter duas opções, ou seja, registrar como empresário individual ou como empresa individual de responsabilidade limitada. 2012 é recente, em termos jurídicos é recente, ok? Bom, também não se afigura razoável atribuir a Eireli a natureza jurídica de sociedade unipessoal. Pô, fica até meio estranho, né? Sociedade unipessoal é meio complicado, né? Até que semanticamente não é correto, pois só há que se falar em sociedade se houver mais de um sócio. A criação de uma nova modalidade de pessoa jurídica de direito privado não impõe que seja classificada como sociedade unipessoal, termo totalmente incorreto. Sociedade é mais de uma pessoa, sociedade unipessoal é errado, tá? Bom, nem toda pessoa poderá constituir uma Eireli, haja vista que o caput do artigo 980-A, ele tem um requisito, né? Que o capital social,
que vai ser integralizado para a abertura da EIRELI, não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, tá? É o que ele diz aqui. O 980-A, Código Civil, exige que no ato da Constituição, ou seja, Constituição da EIRELI, o capital social integralizado tem que ser não pode ser inferior a 100 salários mínimos, tá? É o piso para o capital inicial, não pode ser inferior a 100 salários mínimos vigentes, tá? Como ele diz aqui no artigo, 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, tá? E também não pode ser fragmentarizado por cota. Fulano vem com a cota ou não. Abriu a EIRELI, né? Tem que estar ali, o valor X ali. Não pode ser fragmentarizado, tá? Fragmentado, como falei na primeira parte. Bom, com a fixação de um piso para o capital inicial, capital não inferior a 100 salários mínimos, ou seja, capital social para ser integralizado, tá? O dispositivo parece ter visado evitar que pequenos negócios gozassem da possibilidade de limitação de responsabilidade através da EIRELI. Porém, a constitucionalidade da restrição já está sendo questionada, tá? Alguns partidos entraram com a ação direta de inconstitucionalidade no STF contra essa parte final da limitação. Isso aqui é para efeito de conhecimento, tá? O principal argumento utilizado na ação direta de inconstitucionalidade é que, abre aspas, o salário mínimo não pode ser utilizado como critério de indexação para a determinação do capital mínimo necessário para a abertura de empresas individuais e de responsabilidade limitada. Ou seja, questiona a tal exigência, ele diz o seguinte, que essa exigência esbarra na notória vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim, onde está artigo 7º, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, IPC. Esse é o embasamento da ação direta de inconstitucionalidade. O salário mínimo não pode servir de indexação, tá? Bom, esse partido que entrou com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, diz o seguinte, que a súmula vinculante do STF número 4 impede a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado ou sua substituição por decreto judicial, salvo os casos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, tá? É a parte jurídica, né, desse partido alegando que esse teto aí, na verdade não é nem o valor, na verdade está vinculado ao salário mínimo, que segundo esse partido, que entrou com uma ação de ADI, ação direta de constitucionalidade, no STF, tá? Há ainda outra inconstitucionalidade apontada na ação, que seria a afronta ao princípio da livre iniciativa, tá? Previsto no artigo também 170 da Constituição da República Federativa do Brasil, já que o capital mínimo impede que pequenos investidores, tá, possam ser abertos com a forma de EIRELI, tá? A ação direta de inconstitucionalidade ainda está sendo processada e está pendente de julgamento, já tendo recebido o parecer negativo do Ministério Público Federal, tá? A justificativa mais plausível para a existência desse capital mínimo seria dificultar que a EIRELI seja utilizada para fraudar a legislação trabalhista, tal como vem sendo utilizado o regime jurídico do microempreendedor individual, o MEI, previsto no artigo 68 da Lei Complementar 123 de 2006. É que, na prática, muitos empregadores, buscando diminuir custos com mão de obra, têm demitido seus empregados e logo em seguida os têm recontratado fraudulentamente na condição de microempreendedores individuais. Com a fixação do piso inicial de 100 salários mínimos, espera-se que a EIRELI seja desestimulada a servir de instrumento, de ferramenta para fraudes trabalhistas desse tipo. Importante para a gente ter aquele conhecimento amplo, né? Por que o partido está alegando a ação direta de inconstitucionalidade? Porque realmente vinculou aí
o salário mínimo como indexador, tá ok? Realmente a Constituição é bem clara nesse sentido, tá? Outra crítica bastante salutar foi a própria nomenclatura do novo instituto, que conflita, melhor dizendo, com as mudanças implementadas pelo Código Civil de 2002. De acordo com esse, o termo empresa deve ser usado para designar a atividade. E na Lei 12.441 de 2011, o termo foi usado para designar aquele que exerce a atividade. Sendo assim, o nome mais correto para o novo instituto seria empresário individual de responsabilidade limitada. Realmente, na introdução que nós fizemos de direito empresarial, né, empresa, nós falamos, empresa não é um locus, não é um lugar, empresa é a atividade. Quando o senso comum, quando aquele que não tem conhecimento jurídico, né, não teve acesso ao direito empresarial, falar que vou para a empresa trabalhar, tudo bem. Mas aquele que domina o conhecimento, tem conhecimento da informação, aí já não. Né? Então a gente sabe, a gente que tem a oportunidade de acessar as informações, de estudar direito, sabe que a empresa ela não é um locus, não é um lugar. Né? Até porque o lugar é o estabelecimento, é outra coisa que a gente vai estudar mais à frente. A empresa é uma atividade, tá? Então, por isso que às vezes você até lê alguns textos que a pessoa usa mesmo o empresário individual de responsabilidade limitada. Realmente, é uma pessoa só, por que é empresa? Já que não pode ser sociedade é mais de um, acabamos de ler. A partir da vigência da Lei 12.441, 2011, que criou a EIRELI, a empresa pode ser exercida por empresário individual, EIRELI, ou sociedade empresária. Aí, sociedade empresária também vai ser limitada, só que vai ter mais uma pessoa, né? Esse é o detalhe. E já a EIRELI não, vai ser limitada com apenas um empresário. E quem já exerce empresa sobre alguma das 3 estruturas jurídicas mencionadas, ou seja, empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária, pode eventualmente transformar-se em alguma das outras. Por outro lado, também haverá transformação se determinada sociedade altera o tipo societário, independentemente de dissolução ou liquidação. Nesse sentido, destaca-se o parágrafo único do artigo 1033 do Código Civil, com nova redação conferida pela Lei 12.451 de 2011, que criou a EIRELI, esclarece que não há que se falar em dissolução de sociedade quando houver concentração de todas as cotas sob a titularidade de uma única pessoa, ainda que por prazo superior a 180 dias, desde que o único titular requeira transformação da sociedade em empresário individual ou EIRELI. Isso é o caso de uma sociedade empresária em que todos foram saindo e ele só ficou um remanescente. Ou ele vai ter que mudar categoria, já não é uma sociedade empresária. Se tinha 2 sócios, 5 sócios, 10 sócios, 20 sócios, todo mundo foi embora, ficou ele, o remanescente, ele vai ter que optar, ele vai ter que se transformar ou em empresário individual ou em EIRELI. Sendo que para transformar em EIRELI tem aquele gravame, né? Que é o seguinte, você tem que ter aí um capital mínimo, tá? Capital não poderá ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Tem esse detalhe, tá? Porque às vezes tem aquela questão certa e aquela questão mais certa, que é a casca de banana. Sociedade empresária foi que tinha 4 sócios, os 3 foram embora, ficou só um remanescente. Ele terá que ser o quê? Ele poderá optar pela sociedade individual, empresa individual, letra A. Letra B, EIRELI. Letra C, empresário individual e EIRELI. Aí você, opa, essa aqui já é, essa até aqui está ganhando. Aí vem lá a letra D, empresário individual e a EIRELI, desde que o patrimônio, né, integralizado, capital integralizado, devidamente integralizado, não poderá ser inferior a 100 vezes o salário mínimo. Pô, cara, isso aqui está mais completa. A letra E, nenhuma das anteriores. Então, se você de repente estiver com muita pressa, EIRELI, empresário individual e EIRELI, essa aqui, pô, peraí.
Tá certo? Depende. Em relação às outras, as de cima tá. Mas só que tem abaixo, tem uma questão mais completa. Por quê? Ele pode optar, já que ele é o remanescente, ele era uma sociedade, 10 sócios, 20 sócios, 3 sócios, foram embora, só ficou um, remanescente. Ele vai ter que optar. Ou vai ser empresário individual, ou ERELI. Simples assim. Só que a ERELI tem um gravamezinho lá, observaçãozinha lá, que é o teto, né, de integração do contrato social. O capital integralizado não pode ser inferior a 100 salários mínimos. PT Soluções, que compra-se a lei. A lei é dura, mas é a lei. Dura lex, sed lex. Beleza? Bom, vamos ver agora as diferenças do empresário individual, tá? Fica a dica, e EIRELI, tá? Então vamos fazer esse bate-bola aqui, que é um bate-bola bacana. Tô com tempo aí, tô. Empresário individual. Bom, na forma pessoa jurídica, sendo que a personalidade jurídica é única, tá? Olha só, ele não é pessoa jurídica. Na forma pessoa jurídica, sendo que a personalidade jurídica é única. EIRELI cria uma pessoa jurídica que terá personalidade jurídica diferente daquela que é a forma do empresário, tá? Bom, empresário individual pode ter qualquer valor de investimento. EIRELI precisa de investimento mínimo de 100 salários mínimos, piso para o capital inicial, ou seja, capital social integralizado. Empresário individual, empresário assume os riscos do negócio e terá seu patrimônio particular penhorado em caso de dívida da atividade, tanto da atividade da empresa como da atividade particular dele, dívida particular, vice-versa, se comunicam. EIRELI, a separação das responsabilidades patrimoniais, o empresário, regra geral, não arrisca seu patrimônio particular, ok? Regra geral. Por quê? Estamos em direito, alô, mundo jurídico, há sempre o depende, há sempre as exceções. Beleza? Estou aqui com meus dois guardiões, a dama de ferro, tá? A dona justiça, e o cavaleiro da justiça aqui, a dama de ferro e o cavaleiro da justiça. Beleza? Ah, porque dama de ferro? Parece que é da justiça. Ela fala justiça, mas ela está com o olho aberto. A justiça mesmo, a Têmis, tem a venda nos olhos. Essa aqui não, o olho bem aberto para fazer justiça. Tá? A justiça é cega, a advocacia não. Tá? Por isso que ela é a dama de ferro. Bom, em virtude das divergências de entendimento sobre a EIRELI, na última jornada de estudos, o Conselho da Justiça Federal aprovou alguns enunciados sobre o tema. Deixa eu falar aqui, eu estou com um tempozinho, tá? Beleza. Bom, a empresa individual de responsabilidade limitada só poderá ser constituída por pessoa natural. Outro enunciado dessa jornada de estudos do Conselho de Justiça Federal: a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado. Outro enunciado: o patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá pelas dívidas das pessoas jurídicas, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural, que a constitui, sem prejuízo da aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Isso é um bom tema que a gente vai tratar mais à frente. Mas você pode pesquisar, tá? Desconsideração da personalidade jurídica. Bom, outro enunciado: os atos constitutivos da EIRELI devem ser arquivados no registro competente para fins de aquisição de personalidade jurídica. A falta de arquivamento ou de registro de alterações dos atos constitutivos configura irregularidade superveniente, ou seja, posteriormente. O outro enunciado diz o seguinte: é inadequada a utilização da expressão social para a empresa individual de responsabilidade limitada. Só tem uma pessoa, não é sociedade. O outro enunciado diz o seguinte: a imagem, o nome ou a voz não podem ser utilizados para a integralização do capital da EIRELI, capital social. O último enunciado: admite-se a transformação do registro da sociedade anônima, na hipótese do artigo 206, inciso 1, a linha D da Lei 6.404, de 76, em empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada. Ok? Ficamos por aqui. Nós fizemos um grande estudo sobre EIRELI, né? Em duas partes. Espero que tenha
atingido o objetivo, ok? Vamos falar depois princípios que regem o direito empresarial, tá ok? Que também é basilar. E depois vamos falar, se der tempo, aí eu encontro mais à frente sobre microempresa e empresa de pequeno porte. Até mais, estamos juntos e misturados.